talvez haja outras pessoas aqui que eu não tive a oportunidade ainda de identificar. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que falar sobre extensão do urbanismo também é um tema para mim muito caro, muito precioso. Primeiro, porque eu tenho grande crença na validade da formação do arquiteto para que nós possamos ter profissionais à altura dos desafios que nós temos no Brasil. Nós temos um país de grande potencial, de grande chance de futuro, mas ao mesmo tempo uma grande fragilidade, inclusive da formação profissional para enfrentar esses desafios. Eu vou falar aqui para vocês sobre esse tema que foi solicitado pela Débora, quanto a avanços após o primeiro seminário nacional que nós tivemos sobre extensão e arquitetura de urbanismo, e alguma coisa sobre também a minha experiência na gestão do Laboratório do Habitat da PUC Campinas. Eu diria que você controlasse o tempo para mim, Débora, por favor, tá? Então, em relação à questão dos... Primeiro, para quem não sabe, porque não sei se todos aqui têm a referência dessa história, mas nós tivemos um seminário nacional para discutir essa temática da extensão em arquitetura e urbanismo em 1994, então aí nós já temos meio século dessa discussão. Quando eu fiz essa conta, eu falei, nossa, gente, faz muito tempo, que a gente pode concluir esse tempo todo. Sendo que isso já foi um evento a meio caminho dessa questão ali da extensão, eu não tinha pensado nessa coisa dos avanços, mas aí, como isso estava na temática, eu fiquei pensando, bom, avanços, acho que se a gente entender avanço como não estar parado, porque a gente continuar agindo, eu acho que a gente avançou. Primeiro, porque estamos aqui, então continua na pauta esse tema, certo? Nosso aqui mais qualificado, representante fazer isso. Continua na pauta, então eu acho que estamos avançando, não perdemos a extensão pelo meio do caminho, aí nesse meio século. Segundo, a extensão agora é de fato componente curricular, não era naquele momento. Uma das razões que nos levou a fazer aquele seminário que foi organizado pela PUC Campinas, na época com a promoção conjunta com a ABEA, era porque a extensão realmente era a patinha feia ali do trinômio ensino, pesquisa e extensão. A gente só tinha declarações de intenções das universidades, mas a formalização da extensão era praticamente nenhuma. Particularmente a PUC Campinas, pela sua natureza comunitária, confessional, ela tinha uma prática muito intensiva de extensão, principalmente na área da saúde e da educação. E havia esse desejo de estender essa experiência, essa prática, esse compromisso para a área do planejamento urbano. É aí que surge a história um pouco também do Labitat. E agora, eu acho que sim, é um avanço, nós temos aí diretrizes nacionais voltadas para a inserção da extensão como componente curricular efetivo. Então, portanto, eu concluí que sim, nós avançamos como uma ação contínua, um caminhar que não parou. Agora, como prática consolidada, eu tomei a liberdade de escrever assim, a ver, porque eu acho que talvez a avaliação de quanto que a extensão hoje de fato é algo que está realmente incorporado, que nós sabemos como usar esse componente curricular no sentido de qualificar a nossa formação, eu acho que talvez seja algo que possa ser concluído parcialmente nessa reunião e depois no seminário que vai acontecer nas próximas semanas. Eu penso que é importante a gente refletir se o que nós estamos fazendo e pensando como extensão de fato é o necessário, é suficiente, é o ideal ou é o que podemos. Enfim, eu acho que são questões a serem discutidas. A gente ter metas, no meu entendimento, a extensão ela não pode ser, não é muito raro, principalmente em arquitetura. Eu sei que há pessoas aqui, parece que a Débora disse que há pessoas de outras áreas, e talvez não saiba que na arquitetura a gente costuma ser muito festivo, a gente gosta muito de fazer happenings, assim, a gente gosta de se entusiasmar com as coisas, mas a extensão não pode parar nesse entusiasmo. A extensão ela tem que ser capaz de gerar em nós uma transformação
inovação e uma transformação no que está ao nosso redor. E, portanto, eu entendo que agora, como inclusive componente curricular obrigatório, é importante que a gente trace metas de aprendizagem com a extensão, assim como traçamos para o ensino e, enfim, todas as outras regras das quais a pesquisa já se beneficia hoje. E, portanto, nesse sentido, a experiência que eu tive me provou que é importante que a gente tenha conceitos de trabalho para a extensão e que a gente tenha práticas institucionais. Não basta o discurso, a extensão, muito menos não basta nem a lei apenas. É importante que as instituições construam práticas próprias, né? E que a inserção da extensão no projeto pedagógico, ela de fato reflita esse compromisso da instituição, de maneira que a gente, assim, ao longo do tempo, perceba que a gente está tendo resultados dessa ação, né? Então, assim, como introdução, falando sobre o Laboratório do Habitat, o que foi o Laboratório do Habitat? O Laboratório do Habitat, ele foi um organismo de extensão universitária criado na PUC Campinas e que funcionou durante 20 anos ininterruptamente. Eu considero esse fato de um organismo de extensão, numa faculdade de arquitetura funcionar 20 anos ininterruptamente, uma coisa assim, um sinal de sucesso muito grande, até porque entendamos que a gente não tinha esse referendo da obrigatoriedade, né? O Laboratório do Habitat existiu porque houve uma decisão institucional, primeiro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, motivada logicamente pelo entusiasmo de algumas pessoas, mas depois a assunção disso pela universidade, né? E o Habitat, ele surge, na verdade, ele nasce a partir da morte de um outro organismo. Eu sei que o Vilar esteve aqui há um mês atrás e falou do LabIAB e da Belas Artes. Eu fiz parte do corpo de orientadores do LabIAB e depois, juntamente com o Neopanan, que está ali na foto do ladinho esquerdo ali, nós montamos um laboratório de estrutura que dava suporte ao LabIAB, né, para justamente desenvolver os processos construtivos que eram utilizados nas assessorias técnicas aí nas comunidades da periferia de São Paulo. O LabIAB surgiu na PUC Campinas, então, como herdeiro dos trabalhos que o LabIAB fazia na periferia de São Paulo e que ficaram órfãos, porque como nós tivemos ali a ruptura, né, com a mantenedora, o corpo docente quase integralmente foi demitido de um dia para o outro, então esses trabalhos e essas comunidades ficaram sem essa possibilidade da assessoria. E nós tínhamos alguns professores que naquela época eram também professores na PUC Campinas e que levaram então esses trabalhos, e o Habitat nasce assim, né? E numa atitude um pouco heróica de não deixar morrer aqueles trabalhos e de continuar fazendo aquela assessoria. No início era uma estrutura muito pequena, mesmo uma sala de trabalho, algumas pranchetas, 2 manotecas, material de desenho, né? A gente naquela época desenhava à mão, então não precisava ter essa riqueza toda dos recursos aí de informática, 2 professores orientadores e alguns alunos monitores. Mas já nessa singeleza, o LabIAB tinha uma grande pretensão pedagógica. O LabIAB nasceu na PUC Campinas com o objetivo de ser um elemento de articulação entre os planos de ensino e os trabalhos de pesquisa, e com a finalidade de realmente ser um organismo vivo, reconhecido pela comunidade loco-regional, né? Então, havia pressupostos de trabalho desde o início e que nós cumprimos fielmente nesses 20 anos. Que eles, principalmente, são esses que estão listados aí. Eram experimentar. E a experimentação aí não era improviso. A ideia é que, de fato, os conhecimentos que nós achávamos que a gente tinha construídos pelo ensino, pela pesquisa, pudessem ser, de fato, vivenciados através da extensão e, com isso, então, desenvolvermos novas que não estavam incluídos nos planos de ensino. Era questão obrigatória que as equipes de trabalho fossem mistas, de professores e alunos. Também que a gente tivesse uma atenção especial à questão loco-regional, né? Ali a PUC Campinas, ela historicamente é uma universidade que formou quadros para a região de Campinas e continua formando,
né? Nós tínhamos também aí a prioridade aos movimentos de moradia. É importante dizer que a segunda onda dos movimentos organizados por moradia, né, saindo aqui da região da Grande São Paulo, foi na região de Campinas. Então, os movimentos que aconteceram aqui na década de 70 aconteceram na década de 80, lá em Campinas, inclusive com a ocupação de áreas, enfim. E também que a gente desenvolvesse no Habitat metodologias de trabalho multi e interdisciplinares, ou seja, já se entendia que a natureza dos problemas que nós tínhamos ao redor não poderia ser tratada única e exclusivamente com a área de conhecimento da arquitetura e urbanismo. Era importante que a gente se abrisse para agregar outros saberes. Nos primeiros anos do Habitat, de fato, o trabalho ele foi muito voltado à assessoria aos movimentos por moradia, porque, inclusive, essa era uma questão candente na região. Nós tivemos e ainda temos na região de Campinas assentamentos enormes, com dezenas de milhares de pessoas, ainda hoje em condição muito precária. Mas, já a partir do que a Constituição Federal de 88 trouxe, quanto à questão da obrigatoriedade dos planos diretores para os municípios com mais de 20 mil habitantes, e mais ainda, que a elaboração desses planos diretores contasse com a participação da comunidade, nós começamos a ser procurados pelas prefeituras municipais do interior de São Paulo e aqui da região mais próxima, no sentido de colaborar para desenvolver procedimentos de trabalho, porque ninguém sabia como trabalhar participativamente, né? A gente sabia como fazer plano diretor de gabinete, né? Copiando um pouco ali um do outro, mas a gente não sabia como discutir isso coletivamente. Então, nós tivemos uma demanda bastante grande aí por parte das prefeituras para desenvolver esses trabalhos, e isso nos levou à necessidade, inclusive, de desenvolver procedimentos de gestão do laboratório que nos permitissem, então, fazer trabalhos dessa envergadura, ou seja, trabalhar com parceiros dessa ordem, com parceiros coletivos também, construindo compromissos que duravam 1, 2 anos, onde a gente tinha que trabalhar com orçamentos e onde a gente tinha que ter metas, a aprovação em Câmara Municipal, enfim. E tudo isso construindo procedimentos de trabalho, inclusive de saberes próprios que a gente não tinha. Então, nesse sentido, essa época eu estava na coordenação do Habitat e desenvolvi uma proposta que foi apresentada para a direção, foi encaminhada à reitoria, ela foi aceita, de realmente capacitar mais o laboratório do Habitat para que a gente pudesse enfrentar esses desafios, não só em termos de estrutura física, mas também de recursos humanos, de ter uma estrutura de trabalho permanente. Eu, particularmente, acho que esse é um formato institucional que deve ser analisado caso se queira enfrentar assim, trabalhos de grande envergadura, que tenham um grande compromisso social. Né? Porque a responsabilidade, quando a gente trabalha com o outro, com o que está do lado de fora, nós temos o compromisso de apresentar resultado, a gente tem o compromisso em procurar o acerto. Então, isso é muito sério. Né? E outra coisa que eu também vou comentar aqui, a gente vai ver a questão dos tempos. Né? E nós tivemos, então, que aprender também a trabalhar assim, numa estrutura acadêmica que estava voltada para gerenciar só ensino e, no limite, pesquisa. Então, houve todo um trabalho de diálogo com as instâncias da universidade, que para nós, na verdade, eram praticamente desconhecidas, por exemplo, o departamento financeiro, o departamento jurídico, enfim, e construir procedimentos de trabalho. Né? Isso acabou nos possibilitando, durante alguns anos, uma estabilidade gerencial no Habitat, que nos permitiu, então, ampliar não só a nossa capacidade de trabalho, mas também a diversidade de atividades. Né? E aí a gente deu um salto qualitativo muito grande, eu acho, na nossa proposta pedagógica da extensão. Primeiro, nós compreendemos que aquele trabalho ele tinha uma característica muito diferente da característica do ensino, né? Que se processava em sala de aula. O
trabalho da extensão ele tem uma natureza de aproximar tempos, ou seja, a escola, assim, na sua personalidade própria, ela é anacrônica, ela tende a ser anacrônica, porque para que a gente trabalhe uma disciplina, a gente precisa ter bibliografia. A bibliografia, ela é algo que foi construída a partir de eventos que aconteceram há um tempo atrás. Quer dizer, algo para virar livro, ser publicado, para poder ser bibliografia de referência, não é o que está acontecendo agora, não é o que aconteceu ontem. Então, a escola, no seu processo tradicional de ensinar, ela tende a falar sobre algo que já aconteceu há algum tempo e a forma de ver aquilo também de outro tempo, enquanto a realidade ao nosso redor está se transformando muito rapidamente. E mesmo que a escola assuma esse compromisso com o olhar do presente, aí o grande compromisso da escola, na verdade, é com o futuro. O aluno é o nosso tempo futuro na escola. A formação que nós estamos processando hoje, ela vai se tornar profissional daqui a 4, 5 anos. Então, nós percebemos o seguinte, que a extensão nos dá uma possibilidade ímpar para fazer essa aproximação de tempos. E aqui eu trago uma frase da Maria Elisa Meira, que hoje está nos Vendo das Estrelas, que, na verdade, depois de tantas tentativas, eu acho que ela conseguiu sintetizar muito bem. Extensão, a gente entender extensão como essa atenção crítica ao que está acontecendo ao nosso redor, é estar com esses olhos muito abertos, né? E com isso a gente conseguir praticar esse exercício constante de viver coletivamente o que está acontecendo ao nosso redor, de construir conjuntamente métodos e soluções e experimentar e assumir o risco coletivamente. A outra questão que nós percebemos que a extensão nos permitia é trazer os temas ausentes dos planos de ensino. Enquanto a realidade ao nosso redor, como bem descreveram os colegas que me antecederam aí, está cheia de precariedades, não é raro a gente, nos nossos planos de ensino, trabalharmos assim, edificações exemplares, situações de exceção, grandes projetos, enfim, qual é o diálogo que isso tem com o que está acontecendo ao nosso redor. Então, a extensão nos permitiu trazer coisas que não estavam inseridas nos nossos planos de ensino, inclusive planos diretores. A gente, naquele momento, início da década de 90, nós não tínhamos em nenhuma disciplina do curso o tema plano diretor. Ou seja, já estava estabelecido constitucionalmente e nós nem ao menos estávamos ensinando isso. Então, o Labitar nos permitiu, eu acredito, contribuir para formar quadros profissionais que eu penso que foram mais qualificados para enfrentar situações que eles encontraram a partir do momento zero em que saíram da escola, E esse entendimento de que a extensão é como um polvo, que lança ali seus tentáculos e recolhe o que está acontecendo ao nosso redor, nos permitiu entender que a extensão também contribui para a gente produzir conhecimento novo e novas formas de sistematização de conhecimento, porque os documentos da extensão, eles são muito diferentes dos documentos que nós usamos no ensino e na pesquisa. Eles são muito variados, eles são quaisquer, eles são manifestações das mais diversas que o que está acontecendo ao nosso redor produz. Então a gente teve que aprender a lidar com informação na forma oral, na forma gestual, na forma de carta, na forma de manifesto, na forma de matéria de jornal, na forma da entrevista, enfim, começar a identificar formas documentares de aprender a realidade e transformar em conhecimento de arquitetura e urbanismo que a gente não sabia anteriormente. E mais ainda, e já finalizando, eu penso que essa nossa experiência do Labitar, eu vou relatar alguns trabalhos que a gente fez aí, nos permitiu trabalhar com mais seriedade e consequência o compromisso com a qualidade. Eu penso que nós dedicamos muito pouco
cuidado a questão do acerto e da precisão nos nossos planos de ensino e processos de ensino em arquitetura e urbanismo. A gente tem a sensação de que o trabalho do arquiteto, pela sua boa intenção intrínseca, ele é quase inocente nos seus resultados. Não é verdade. Nós somos uma profissão da área tecnológica, nós trabalhamos com o sonho, com a expectativa, com o orçamento, com o tempo, com as restrições que a maioria das áreas profissionais trabalham. Sim, com conteúdo artístico, com o objetivo estético, com todos os sonhos. Mas a nossa meta tem que ser a meta do acerto e da precisão. Então, rapidamente, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, nessa perspectiva agora atual e futura, quando a gente tem diretrizes nacionais para institucionalizar a extensão, eu penso que nós temos desafios importantes para enfrentar, por exemplo, os formatos que a extensão vai adquirir dentro das escolas, para ter 10% do tempo da formação do nosso aluno, de todos os alunos, né? O que é ótimo, eu acho isso maravilhoso, essa é a boa notícia, né? Não são só alguns que serão premiados, tá? Mas como é que nós vamos processar isso? Isso vai acontecer no espaço-tempo das disciplinas, isso vai acontecer no espaço-tempo extracurricular, isso vai ter espaço, isso vai ter dotação orçamentária, isso vai ter gente, isso vai ter carga horária. Nós vamos ter que ser muito brilhantes para, inclusive, sensibilizar professores e alunos para a prática da extensão. A extensão não é uma coisa tão glamurosa assim. A extensão, ela tem tempos variados. A extensão não para. Ela não para nem no Natal, ela não para na Páscoa. Esse é um dos grandes problemas quando a gente se compromete com o que está fora da universidade. Não é o tempo da universidade. Não tem o recesso acadêmico de julho, nem as férias de janeiro e fevereiro. Então, são questões que são muito diferentes da gente trabalhar institucionalmente. Conciliar a extensão com o ensino e a pesquisa é, ao mesmo tempo, a nossa riqueza e a nossa fragilidade, porque nós vamos ter que nos abrir. Os que são eminentemente pesquisadores, os que são eminentemente ensinadores e os que têm um talento inato para essa relação com o outro, nós vamos ter que aprender a conviver e a produzir um resultado que é esse resultado conjunto e muito mais rico, com certeza, né? Eu, nesse sentido, assim, quando a gente fala em fazer uma coisa de verdade, sério, comprometido, eu sou um pouco pragmática, assim, eu sou bem romana e talvez um pouco estadunidense, assim, eu acho que é aquilo follow the money. Eu acho que você tem que ver se vai ter orçamento para essas coisas. Quando tem orçamento, quando tem rubrica, é porque a gente tem comprometimento institucional. Isso não é um reducionismo. Por favor, entendam, eu gostaria que não fosse visto como algo assim, quase leviano ou reducionista. É muito sério, realmente. Caso contrário, a gente vai cair numa questão de voluntarismo, né? De aqueles que se prestam ao sacrifício. Então, eu penso que se é para refletir institucionalmente, eu entendo que uma das funções dessa conversa aqui é talvez isso, né? Avançar nesse sentido. E aí a outra questão é, a instituição vai ter que olhar com muito cuidado o relacionamento com os parceiros. Os parceiros não são nós, né? Combinar com os cursos é uma coisa muito importante quando a gente fala de extensão. Então, acabando agora, eu só gostaria de dizer assim, que uma coisa muito bacana que a gente fez na época do Habitat foi desenvolver métodos de sistematizar a informação que a gente recolhia. Nós, através de um programa que havia à época, o Access, que era um programa de banco de dados, nós conseguimos registrar milhares de documentos de todo tipo e onde você podia acessar pelo emitente, pelo destinatário, pelo tipo de documento, pela data, enfim, isso foi possível, a gente catalogava, cada documento era uma coisa de realmente assim, zen, fazer aquilo devido à diversidade. Esses são alguns trabalhos, né? A gente fez planos diretores com alguns municípios
E aí foi uma experiência muito legal, porque esse material depois se tornou material didático muito just in time, assim, né? A gente não tinha livros publicados, mas a gente tinha experiência de trabalho. Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, eu acho que a gente, lógico, nós temos que estar muito sensibilizados para as questões críticas, principalmente para a questão precária das nossas cidades, mas eu acho que é importante que a gente saiba que a extensão está comprometida com a área de formação do arquiteto, urbanista, paisagista no seu conjunto. Então, nós tivemos experiências no Habitat muito interessantes, por exemplo, na área médico-hospitalar, particularmente esse trabalho aqui foi feito com o sistema Unimed, que à época pagava os recursos, todos os recursos físicos que eles precisavam utilizar. Estou querendo dizer o seguinte, o sistema Unimed já era nacional, mas não tinha nenhum hospital, não tinha nenhum pronto atendimento, eles alugavam, pagavam todo o serviço, desde uma ambulância até um quarto de hospital. E se percebeu que era um montante muito grande de recursos e que a cooperativa não tinha controle de qualidade sobre esses recursos que ela comprava. Então, o sistema Unimed nos procurou, pedindo para a gente projetar no hospital Unimed, olha só que bacana isso, médico pensando em planejamento arquitetônico e urbanístico. Pediram para a gente projetar um hospital Unimed que pudesse ser construído igualzinho no país inteiro. Não preciso nem dizer que a gente já ouviu com carinho e tal, mas falamos, bom, é óbvio que a resposta não será essa. E não foi essa a nossa resposta. A nossa resposta foi um método de planejamento e dimensionamento físico de recursos hospitalares. Um método primeiramente decisório, se devia ter ou não ter aquele recurso, um método que permitia o funcionamento em rede, e depois o planejamento, o dimensionamento, e esse trabalho foi o trabalho que subsidiou o que hoje o sistema Unimed tem como todo o seu sistema de recursos físicos, né? Então isso assim para dizer que na verdade a gente não precisa assim, a princípio já restringir limite, que é importante que a gente saiba que o arquiteto, o Edgar Deito já dizia que do vasto campo de trabalho do arquiteto, o mercado de trabalho não ocupa nem 5%. Eu continuo acreditando nisso, né? Nós também contribuímos para gerar algumas teses e dissertações. Eu trago aqui a do Pompeia, do Roberto Pompeia, para quem se interessar pelo tema. Ele fez o trabalho dele de pesquisa sobre os laboratórios de habitação, enfim. E o que eu tenho verificado, respondendo um pouquinho também a questão dos avanços, é que as escolas estão experimentando formatos, né? Eu atualmente trabalho no programa de mestrado profissional da FIANFAN aqui em São Paulo, tenho alguma dedicação na graduação, e o curso de graduação da escola tem uma disciplina chamada Escritório Modelo, que exercita semestralmente trabalhos junto à comunidade, né? Aqui, por exemplo, é um trabalho que foi feito recentemente com a subprefeitura da Vila Mariana, de levantamento cadastral, de análise urbanística de uma área ao longo do córrego. Enfim, esse é um trabalho que eu desenvolvi na PUC Campinas com os alunos da engenharia sanitária, engenharia ambiental, que foi construir um projeto técnico para uma cooperativa de resíduos. Enfim, e aí, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que não há melhor resultado do trabalho da universidade do que as pessoas que ela gera. Eu tenho muito orgulho de ter nessa sala aqui pessoas que participaram da minha vida docente, na Belas Artes, na PUC Campinas, e eu acredito que o trabalho que a gente desenvolveu lá, sem dúvida nenhuma, deve ter participado da qualidade do trabalho que essas pessoas desenvolvem hoje, né? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de ex-monitores do Habitat, a Magali, que hoje compõe o corpo docente da Unifesp, do Instituto das Cidades, a Priscila, que fez parte durante muitos anos do corpo de arquitetos do escritório do Norman Foster, enfim. Esse trabalho do Habitat vocês podem encontrar também aqui, ele está no formato digital, deixa eu voltar aqui, de um artigo que eu apresentei num seminário
da Fianfara em 2017, falando sobre os organismos de extensão na formação do arquiteto. Então, se for do interesse, lá tem dados mais detalhados. E eu encerro aqui essa fala com esse trechinho do Rubem Alves, que eu acho que, no meu entendimento, expressa muito bem o que é a extensão na formação profissional, né? Eu vou ler: aqui se encontra o perigo das escolas, e esse perigo é grande, de tanto ensinar o que o passado legou e ensinar bem, porque isso a gente aprende a fazer, fazem os alunos se esquecerem de que seu destino não é o passado cristalizado em saber, mas um futuro que se abre como vazio, um não saber que somente pode ser explorado com as asas do pensamento. Compreende-se então que bate sendo dito que, seguindo-se ao tempo em que se ensina o que se sabe, deve chegar o tempo quando se ensina o que não se sabe. Então, extensão, para mim, é um pouco disso. E muito obrigada aí pela atenção. Então, ele trabalha com duas dimensões. Primeiro, o nacional, porque o mosaico ele é um projeto elaborado pela FENEA. Agora eu vou falar um monte de sigla, gente, se preparem. A FENEA é a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. Ela é a entidade que representa os estudantes em escala nacional, por exemplo, nos conselhos do CAL ou nos conselhos da FNA. E dentro disso, ela criou o projeto EMAL, Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo. Criou até uma cartilha, que a gente chama de poema, né, para orientar a criação dos EMAUs. Então, a gente tem EMAUs ao longo do Brasil inteiro. Tem EMAU em Brasília, EMAU no Nordeste, e a gente sempre procura se reunir para entender melhor como é que são as dinâmicas dos EMAUs. Porque, embora a gente tenha o mesmo ponto de partida, a gente vai se desenvolvendo de formas muito distintas, conforme principalmente a demanda da universidade e a demanda local. Então, a gente tem também a outra escala, que é dentro da faculdade. O mosaico, primeiro de tudo, ele é horizontal. Essa é uma demanda do EMAU, né? Essas duas principais, que ela é horizontal e trabalha com comunidades organizadas que não têm acesso à arquitetura. Por que ele é horizontal? Porque, pensando um pouco no que o Paulo Freire fala sobre extensão, a gente entende que o que a gente está fazendo aqui é uma troca de conhecimentos. Então, ninguém sabe mais que ninguém e sim, as pessoas têm mais experiências de vida para propor. Então, a gente entende que a comunidade tem muito para passar para a gente sobre as suas vivências e sobre as suas formas de vida. A gente entende que nós, graduandos, temos muito para passar para eles também e que não é só estender das universidades para a sociedade civil, numa questão assim meio colonial, mas e que os professores também têm muito a acrescentar. Então, o mosaico em si, ele nasceu em 2003 por iniciativa dos alunos e para os alunos. No começo a gente tinha um pouco de resistência enquanto aos professores, né, uma coisa assim meio revolucionária, mas depois a gente foi entendendo que eles eram muito necessários para a gente construir tudo isso coletivamente. E como a gente falou, né, a horizontalidade dos conhecimentos. Então, a gente trabalha dessa forma, principalmente pensando na questão do aprendizado, na questão da formação dos alunos. O mosaico, ele é essa construção coletiva porque às vezes a gente se dá conta de que você não faz isso sozinho. Então, eu estou aqui hoje, mas podem ser outras pessoas que vão estar falando sobre o mosaico amanhã. E por ser uma
coisa proposta pelos alunos, a idade que ele tem é muito importante. Então, ele vem ao longo desses anos todos se construindo e se renovando com diferentes propostas, com diferentes temáticas e principalmente com diferentes formas de atuação. Mesmo a gente tendo uma estrutura que se mantém, a gente procura sempre se renovar naquilo que a gente faz. Então, os nossos processos na verdade, os nossos trabalhos, eles valorizam exatamente isso, que é o processo de aprendizado que a gente tem, além da academia, então além do que a gente vê em sala de aula, mas principalmente o que a gente aprende na rua. Essa interação é muito importante, porque às vezes a gente está aprendendo alguma coisa que diz respeito ao trabalho do mosaico, e às vezes o trabalho do mosaico contribui também para aquilo que a gente está vendo em sala de aula. E na verdade essa prática, eu acho que é a mais importante, porque é muito bonito ver como a gente interage com tudo que acontece na faculdade. Quando você entra no escritório modelo, existe uma ampliação da visão, porque a gente entende que o ensino não é só aquilo que tem dentro de sala de aula. O ensino também é você ir numa palestra, o ensino também é você ir num evento, o ensino também é na vivência, e você criticar aquilo que está acontecendo, você não se manter assim, inerte, e você entender que você que faz a faculdade. Então você está construindo tudo aquilo. Acho que essa é uma das partes mais mágicas, né? Então a gente procura sempre estar expandindo tudo aquilo que a gente faz. E expandindo também para o campo da pesquisa, porque, que nem a Mel falou, muitas vezes a extensão era vista como um patinho feio. Tudo bem, é vista como um patinho feio, então vamos começar a fazer pesquisa. Por que nós não publicamos artigos a respeito daquilo que a gente fala? Porque os conhecimentos que a gente está trabalhando, eles não são levianos, a gente estuda para praticar eles, a gente tem os professores que nos apoiam. Então por que não publicar isso, não ir em eventos acadêmicos? Por que não expor o que é o EMAL e a rede? Aliás, esse é uma coisa que o Mosaico vem fazendo e que outros EMALs também, então é capaz de vocês verem a gente nos encontros acadêmicos aí com artigos publicados. Dessa forma, acho que aqui a gente está mostrando algumas imagens dos trabalhos que a gente faz, que busca principalmente essa troca e essa interação. A cidade de São Paulo apresenta uma escala muito grande, existe uma enorme demanda de trabalho, uma enorme demanda de conhecimentos que podem ser trocados e principalmente solucionados. Então, a gente está mostrando aqui alguns que relatam como a gente trabalha. Então, principalmente entender a dinâmica daquela comunidade, entender a necessidade, entender de onde veio aquela necessidade. Porque se a gente não entender as questões do território das pessoas, como é que a gente pode fazer um bom projeto? Como é que a gente vai construir uma coisa de forma coletiva? Aliás, é importante que as comunidades que a gente trabalha, elas sejam organizadas para que elas possam dar continuidade a esse processo. Porque a gente entende que não é uma coisa pontual, eu vou ali fazer o projeto e vou embora, como muitas vezes acontece dentro da disciplina, mas é uma coisa que vai se estender. Então a gente tem trabalhos que duram 1, 2, 3 anos, às vezes ele vai, às vezes ele volta. E aí a gente tem essa confluência dos tempos, né? Enquanto dentro de sala de aula as coisas são muito rápidas, dentro do escritório modelo as coisas têm outra dinâmica. E às vezes dentro da cidade, com os atores que a gente lida, a dinâmica é completamente diferente. Então é muito interessante tentar conciliar tudo isso e produzir algo que seja um projeto como uma forma de emancipação. Então o Mackenzie é uma faculdade de projeto, e por que a gente não usa isso também para instrumentalizar aqueles coletivos? Por que a gente entende um processo como um reflexo daquilo que nós somos e que nós produzimos? E aí nós aplicarmos, nós lutarmos por eles. Então tem essa questão, essas duas dimensões. Então a gente vai sempre tentando construir, e não só também no projeto dentro do edifício, mas também na escala urbana ou em metodologias. Eu acho que principalmente que a gente desenvolve isso, porque uma das questões do escritório modelo é, tudo bem, vocês fazem o projeto, mas quem assina? Porque se o projeto é coletivo, quem que é o responsável? E a gente também não tem a resposta dessas perguntas, porque é uma coisa que a gente vai construindo. E às vezes também é uma coisa que não precisa, porque às vezes é uma metodologia que a gente vai desenvolvendo. Como fazer projeto? Como fazer projeto coletivamente? Entre muitas mãos de alunos, entre muitas mãos de professores, entre muitas mãos de cidadãos e principalmente entre muitas coisas da realidade, como o poder público e outras instituições e outras demandas. Então, a gente vai construindo isso, o EMAL mesmo, como uma forma de ampliar o nosso campo de visão e ampliar nossas ferramentas de trabalho. Então, talvez eu não goste daquilo que eu esteja vendo dentro da sala de aula, mas aquilo que eu estou vendo dentro do mosaico é fascinante. E é por isso que eu não vou largar a faculdade. Então, histórias verídicas.
Às vezes também acontece. Então a gente acredita muito nessa transformação, tipo, nessa mudança, acho que não é nem transformação, mas a partir de um novo olhar que se tem da realidade da sociedade. E quando você leva isso para a escala nacional e você vê que tem muita gente fazendo a mesma coisa e que isso se torna referência para muitos outros lugares, isso é como uma explosão assim, que faz a gente continuar no nosso trabalho, dando certo, dando errado, a gente está se importando mesmo com o processo e com aquilo que a gente está fazendo para que a gente precisa continuar. É um corpo da força política do projeto e do movimento estudantil, que a gente sabe que existem demandas pelas quais a gente precisa lutar e a nossa forma de lutar por elas é através do projeto. Aqui só para explicar um pouquinho como o Mosaico funciona, né? Para vocês que não sabem, o Mosaico é uma referência dentro do território nacional, porque a gente é muito organizado e muito antigo. Então a gente tem um núcleo estrutural, que são o grupo organizador, que é quem cuida de uma questão burocrática. Então, por exemplo, a infraestrutura, a gente tem as salas, os computadores, o arquivo, então, das nossas memórias, porque 15 anos de história, alguém precisa estar organizando, né? Elaborar as reuniões e fazer os pedidos e esse diálogo com a faculdade. Então, e esse núcleo é rotativo, então ele dura só um ano, que é importante para todo mundo ter essa vivência e que, na minha humilde opinião, se assemelha muito a uma vivência de escritório. A gente tem as festas do laranja aqui, porque como cada grupo de trabalho, que é onde a gente atua trabalhando com a demanda, ele é muito específico e às vezes isolado. Então na festa do laranja é um momento que a gente tem de confraternizar, de trocar experiências, de falar, nossa, aquele dia está trabalhando desse jeito, por que a gente não faz algo parecido, né? Aí a gente também tem o dia D, que são os dias de discussão, que a gente traz um tema que está sendo em pauta do Mosaico. Então, por exemplo, agora que a gente está discutindo muito a questão do fórum, que o Mosaico procura uma oficina no sábado, a gente quer saber que questões que o Mosaico tem para contribuir para o fórum e como o fórum contribui para o Mosaico. Então a gente quer debater isso, quer ter base para isso, quer trocar conhecimento sobre isso. A gente tem os lúdicos, que são os momentos de sair do escritório e lembrar que existe vida, né? E a gente tem também os nossos meses de imersão, que acontecem sempre no começo do semestre, para chamar os alunos novos e para explicar para eles o que é o Mosaico. Eu acho que imersão é a palavra, porque a gente tenta, da melhor maneira possível, no número de encontros que for necessário, imergir nessa temática do Mosaico, entender o que ele é, entender o que a gente faz, e no final a gente só espera que todo mundo saia muito confuso e vá para o Mosaico tirar essas dúvidas, porque a gente é super aberto, a gente tem a nossa portinha do terceiro andar, e é só ir durante uma reunião que você vai ser super bem recebido. Então, embora a gente não seja muito conhecido na faculdade, a gente está lá isolado no terceiro andar, é super aberto, não se sintam apanhados. E como os GTs ativos, né, que são os grupos de trabalho, eu acho que aqui mostra um pouco da ampla demanda e diversidade que a gente tem. Enquanto no GT Observatório, a gente lida com a questão da luz e da PPP habitacional e de uma demanda de um território que tem questões de saúde muito importantes e que muitas vezes o tempo é mais corrido que o da faculdade, em que você tem uma luta e um poder público batendo, as pessoas apoiando, não sei o quê, e é uma coisa muito rápida, e o projeto ele tem uma força e uma cara muito mais forte, muito mais de fazer as pessoas perceberem que aquele território também tem potencialidades e que elas estão ali não só por estarem, mas tem um motivo e que ali também é um lugar interessante para viver. Por que não fazer um projeto que potencialize o que tem lá? A gente tem também agora um GT novo, que é o GT Cocada Forte, em parceria com o portal Cocada Forte, que é para a criação de um memorial do hip hop. Ele é bem novo, bem interessante. E ele também traz essa questão da cultura na cidade. Então, é uma cultura que nasceu no centro da cidade, no Largo de São Bento, e como a gente lida com isso no centro, que já é um lugar cheio de cultura, e cheio de interação, e cheio de manifestações culturais que podem ser, assim, exacerbadas de mil formas. A gente tem o GT Fábrica de Restauro também, que foi trazido pela professora Nádia, com parceria no laboratório, em que a gente busca entender as dinâmicas do território em semelhança com as questões de patrimônio. Porque é muito engraçado, né? A gente fala, quer restaurar tudo, que lindo, enquanto as pessoas vivem no patrimônio e a casa está caindo, sabe? Então, elas sabem a demanda, elas sabem o que elas estão passando, então é com elas que a gente precisa conversar e entender essa dinâmica. A gente também tem o GT UNS, que é uma atuação com as crianças no Centro da Criança e do Adolescente de Heliópolis. E a gente tem o GT Milton Santos, que é a cobertura de uma loja em Americana. E eu acho que é muito importante destacar desses GTs a forma que eles chegam até o Mosaico. Então, seja através de um professor, seja através de um membro antigo, ou seja através de alguma entidade que conheça o Mosaico,
a gente vai sempre tentando alinhar nessas temáticas, se é uma comunidade organizada e se não tem como ter acesso à arquitetura, e aí a gente monta um grupo de pessoas dispostas a emergir naquilo e trabalhar naquilo, porque pode se estender durante 6 meses, pode ser construído ou não, pode dar resultados ótimos, pode mudar. A gente com certeza, no final, vai chegar num lugar que a gente não esperava, e essa é a melhor parte. Eu acho que é isso. Só esqueci de falar de uma coisa, que no meio do ano a gente tem os seminários nacionais do Escritório de Modelo de Arquitetura e Urbanismo, o CENEMAL, que é esse momento que eu falei, onde a gente encontra todos os EMAUs e discute todas essas temáticas, e vai ser agora em agosto, e estão todos convidados que, embora tenha essa cara de ser só do Escritório de Modelo, também é super aberto. Obrigada. Mas eu ia trazer um pouco dessa discussão nossa recente sobre extensão e espero poder fazer isso, quem sabe me inspirando um pouco em toda a sabedoria da Mel e toda a paixão da Elô. Eu trato como colega aqui. É um pouco uma provocação também, porque eu me dei conta há um tempo atrás que na academia a gente trata as mulheres pelo prenome e os homens pelo sobrenome. É muito esquisito, a gente fala, na filosofia fala muito de Sartre e Simone, né? Ela parece que é íntima, nossa, né? Heidegger e Hannah, né? Então aqui podemos ser Dani, Elô, Mel, todos. Gente, eu trouxe um monte de slides para deixar aqui para vocês como informação. Se eventualmente interessar alguém sobre o processo histórico de produção das diretrizes, enfim, o grupo de trabalho que estava construindo sua minuta, quais foram as reuniões, aonde aconteceram, etc. Tem uma série de informações que eu não vou passar por elas, né? Vocês vão ver eu avançar diversas telas muito rapidamente, mas é isso, né? São informações adicionais que eu trouxe para deixar com vocês. Eu queria rapidamente historicizar sobre extensão, que o Brasil viveu uma situação atípica, ou vive aí muitas, né? Mas essa é uma delas. O Brasil deve ser o único, ou me parece que tem mais um, não sei, país no mundo em que se cita na Constituição Federal a extensão universitária. Na Carta Magna do país tem uma referência a uma coisa tão peculiar como a extensão universitária. Só que entre 1988 e 2018, não houve outra base legal que desse sustentação à extensão universitária. Então percebe que tem uma contradição aí, né? Se coloca no documento maior do país a referência à extensão e depois isso fica sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de regulação pelos órgãos competentes, seja o Ministério da Educação, seja o Conselho Nacional de Educação, sejam leis ou qualquer outra forma que houvesse, né? O que a gente terminou ano passado, então, foi esse longo período de ato em que se dizia que era importante ao ponto de estar na Constituição, mas não se dizia nem como, nem porquê, nem com que recurso, nem de que forma isso deveria permear a educação superior, né? Isso gerou essa imagem da extensão como patinho feio, como já foi referido, gerou o que, a meu ver, é algo, uma expressão disso, que a gente se acostumou a definir extensão por negação, né? Aquilo que não é ensino e não é pesquisa só pode ser extensão, como se na universidade a gente só fizesse essas 3 coisas, né? Não, a universidade faz um monte de outras coisas, faz formação de servidores e servidoras, funcionários e funcionárias,
se faz ensino extra-classe, que é algo muito importante. A gente não tem aulas só na sala de aula, né? E o que a gente conseguiu fazer, me parece, no ano passado, é qualificar melhor o que é que se entende por extensão universitária de maneira afirmativa e não simplesmente por negação daquilo que não é pesquisa e nem ensino, né? E isso tem uma fonte muito próxima. Vou falar um pouquinho sobre isso em Paulo Freire, que já foi referido aqui como parte desse estudo do mosaico, né? Então, tem uma série de informações históricas que eu vou deixar para trás, né? E fazer alguns destaques das diretrizes, propriamente, da resolução, né? Ver o texto que faz a regulamentação, né? Então, a resolução que estabelece as diretrizes para a extensão da educação superior vai estabelecer que se entende a extensão como componentes curriculares para os cursos. Então aí já tinha uma questão que Mel colocava que não era muito certo até então, né? A extensão passa a ser sim um componente curricular, não resta mais dúvida, né? E que se vincula à formação do estudante. Portanto, a extensão não são atividades ocasionais ou esporádicas, ou que uma parcela do corpo docente realiza com a comunidade externa e alguns discentes voluntariamente se vinculam a isso. Não. A partir de agora, a extensão ela tem que ter essa característica de vinculação curricular e efetiva com a formação dos estudantes. A ideia é que não há estudante de nível superior no Brasil que venha a ser formado a partir da validade dessa resolução que não tenha a experimentação, a experiência vivida da extensão universitária, né? E isso tem que constar em todos os documentos legais da instituição, no Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, no Projeto Pedagógico Institucional, o Projeto Político Pedagógico, cada instituição adota um nome para esse instrumento, e nos projetos pedagógicos de cada um dos cursos de graduação. Ou seja, no documento de estruturação e planejamento da instituição, no documento de planejamento pedagógico da instituição e no documento de planejamento pedagógico dos cursos, né? Isso deve constar. Alguém falou antes da importância de se vincular à pós-graduação. As diretrizes não abordam obrigatoriamente, mas faculta-se que a pós-graduação também se valha dos mecanismos descritos aqui nessas diretrizes, né? Na verdade, a pós-graduação no Brasil já há alguns anos, todos os programas de todas as áreas têm um componente lá que é a inserção social do programa de pós-graduação, e a gente vê que muitos coordenadores e coordenadoras de pós-graduação ficam desesperados sem saber como preencher aquele campo que tem um valor alto, acho que 20 ou 25% da avaliação do programa, e fica caçando o que colocar lá para dizer qual é a inserção social daquele programa de pós-graduação. Eu digo, olha, pergunte para quem está fazendo extensão, porque você vai encontrar um monte disso. Só muda o nome, mas o que está lá é extensão universitária. Então, se valer dessas diretrizes também para pensar a pós-graduação, me parece que vai trazer ganhos na avaliação quadrienal dos próprios programas de pós-graduação. Bom, a extensão, todos os textos, ou quase todos os textos daqui, são artigos das próprias diretrizes, e eu estou fazendo alguns destaques, né? A extensão se integra à matriz curricular e a organização da pesquisa, constituindo-se um processo interdisciplinar, político, educacional, cultural, científico, tecnológico, toda a abrangência da extensão, né? Que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade por meio da produção e da aplicação do conhecimento, né? Eu vou me demorar um pouquinho aqui, porque na fala de Mel apareceu diversas vezes esses elementos. Eu fico feliz, sem conhecer a experiência, de que a gente que estava lá no grupo elaborando as diretrizes, nós acertamos, ao que parece, porque são elementos que foram ressaltados aqui. Veja, dois elementos que eu quero destacar aqui. Promove a interação transformadora entre a universidade e a sociedade. E por meio da prestação de serviços. E não tem novidade que isso que eu estou falando. Paulo Freire escreveu comunicação e extensão no mesmo escritório. Ele tem o seu formulário preenchido, porque nem se ele fosse num computador qualquer, independente de ser universitário ou não, não me parece que há um componente universitário nesse atendimento. Se ele fica na fila de espera, sobretudo, assistindo
somos muito amigas, então é muito importante estar com a Mel aqui, que trouxe a experiência lá do Laboratório de Campinas, a Heloísa, que falou do mosaico, o Daniel, que falou da importância da Lei Nacional de Extensão. Estava até falando aqui com a pró-reitora, por WhatsApp, e ela falou, eu queria tanto estar aí assistindo, porque a Universidade Mackenzie, de fato, eu acho que a gente já faz extensão de várias formas, mas a importância de incorporar no currículo, na matriz, ela muda um pouco a característica de várias atividades. Eu acho que para o curso de arquitetura e urbanismo e para o curso de design, isso não é tão complicado. No fundo, a gente já, de certa forma, trabalha dessa maneira, mas eu acho que vai acabar institucionalizando algumas práticas que são fundamentais até para que os alunos consigam, de fato, reconhecer a importância dessa integração com a sociedade no cotidiano de uma disciplina. Quer dizer, então o trabalho, o final, ele vai ter que ter essa resposta, e essa resposta de como nós aprendemos desse diálogo que vocês três colocaram muito bem, e de como nós devolvemos para a sociedade. Porque muitas vezes, por exemplo, no curso de arquitetura e urbanismo, durante a prática da disciplina, eu que dou aula de urbanismo sempre foi desse jeito, a gente sempre trabalhou muito com a realidade, com o conhecimento da realidade nas suas diversas escalas. Então, nós vamos para o campo, nós entrevistamos as pessoas, a gente estabelece um diálogo, volta para a sala de aula, projeta, mas a gente muitas vezes não devolve aquele exercício projetual para a comunidade que a gente foi lá e tirou. Quer dizer, a gente aprendeu com eles, a gente trouxe para a sala de aula, a gente refletiu sobre aquela realidade, mas a gente não deu retorno. E eu acho que essa discussão ela é muito importante. E aí eu acho que fica uma pergunta para os três, eu quero que todo mundo reflita, como fica o tempo. Porque não é fácil fazer isso, porque a gente trabalha com um universo de 4 meses em geral, né? Nós trabalhamos por etapas. E é um processo muitas vezes complexo, porque a cada etapa a gente começa uma espécie de exercício novo, hipótese de trabalho nova, quer dizer, é o projeto urbano, é o assentamento precário, são diversas entradas na realidade da cidade, tanto de arquitetura quanto urbanismo, quanto design, porque a gente tem um curso de design aqui também, e por um lado, a gente começa, e o aluno ele entra na sala de aula, nós estamos aqui com mestrado e doutorado, e a gente sabe que nós estamos formando professores também. Isso é importante, porque formar mestres e doutores é formar pessoas para didática também, não é só para pesquisa. Eu sou defensora da pesquisa aplicada, tá? Muito. Eu fui presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação e fiz nessa escola, quando eu era presidente, um encontro, um seminário de ensino e pesquisa na pós-graduação, porque a associação chama Associação de Pesquisa e Pós-Graduação, que a pós-graduação está sempre achando que a pesquisa é o fim, dizendo a importância da extensão e da interdisciplinariedade na associação, na pós-graduação. E aí, uma questão que fica é a questão do tempo, porque até o aluno de graduação principalmente, ele se defronta com um universo novo a cada etapa. Então ele tem um processo de aprendizado do entendimento daquela realidade que demora um certo tempo, não é tão simples assim. Não é em 15 dias que a gente faz um processo de aprendizado daquela realidade. Às vezes demora um mês com esse processo. E ele, quando ele chega lá na realidade, ele está começando a entender aquilo, ele já tem que fazer um exercício de compreensão e depois ele começa a projetar e começa a pensar nos processos e aí ele tem que, praticamente o semestre termina. Então, a gente precisava repensar isso, né? Eu acho que o concurso semestral, às vezes é complexo e difícil, ou a gente também precisa baixar um pouco a nossa expectativa. Como trabalhar a extensão de uma maneira na sala de aula mais pragmática, mais rápida e ao mesmo tempo dando subsídio para projetos de extensão que saia da sala de aula. Eu estou imaginando que não é só a disciplina em si, mas é que
como uma pesquisa e uma extensão ela alimentam a disciplina e como elas continuam fora da disciplina, dando continuidade à integração com aquela comunidade. Acho que talvez seja por aí. Uma outra questão é como nós trazemos a pós-graduação para dentro da extensão e para dentro da graduação de uma maneira mais dinâmica. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, talvez pelo nosso perfil, eu fui coordenadora do programa de pós-graduação aqui da escola e fui coordenadora geral de pós-graduação da universidade. Estou sempre fazendo esse diálogo, o tempo inteiro. Eu, às vezes, forço, a gente foca. Por exemplo, hoje é um evento que nós estamos fazendo conjunto, mas não é tão fácil, tão simples assim. A professora Nádia, por exemplo, está fazendo a fábrica de restauro, levou para dentro do mosaico. E o próprio mosaico tem sua limitação de tempo, porque o tempo do mosaico é de 1 ano, né? O regulamento do mosaico, a gestão muda cada ano. Então essa questão do tempo também está toda hora nos pegando. Então, para a gente repensar e aprofundar isso, porque nós vamos ter que estabelecer dinâmicas mais contínuas, mais duradouras, para de fato ser extensão. Porque senão não é só o exercício inicial da sala de aula ou uma pesquisa que eu começo na pós-graduação, como ter, porque a comunidade exige uma interlocução mais duradoura. Então a gente precisa, e aí eu acho que os grupos de pesquisa têm um papel importante. Não é um grupo de pesquisa no sentido pesquisa estrita, mas eu tenho que imaginar que os grupos de pesquisa deveriam ser grupos de pesquisa de extensão. É mais do que a pesquisa, é a pesquisa aplicada como uma... E aí uma outra questão que eu gostei muito do que a Mel colocou, como de fato institucionalizar essas práticas com recursos financeiros próprios, porque esse é um grande gargalo. Hoje a gente tem aqui facilidade, entre aspas, para conseguir entrar em editais de pesquisa. Por mais que a pesquisa no país esteja muito, eu diria, sucateada ou deixada de lado, né? A gente está com uma prática, o CNPq, por exemplo, acabou de cortar o edital. Ganhei o edital universal que eu tinha bolsa de iniciação, assistente de pesquisa, vou perder tudo. Mas por mais, a gente não tem muitos editais para extensão. Então, como conseguir recursos? Por exemplo, o Lab lá de habitação em Campinas tinha de fato uma chancela da universidade. Eu fui recentemente num evento em Portugal, estava contando para o Lucas, que eles mostraram um trabalho, um escritório que eles desenvolveram em Moçambique, na universidade, eu não lembro o nome da universidade, se era Luiz tem um nome de um rei, alguma coisa assim. E o professor Luiz Lage, que é o coordenador, ele mostrou um escritório que foi montado pela universidade, que tem arquitetos, urbanistas, tem médicos, tem dentistas, tem várias áreas de conhecimento que eles trabalham com as comunidades carentes, no sentido de fazer um trabalho de assistência, mas ao mesmo tempo de assessoria. É incrível, um dinheiro do governo e da universidade, e eles fazem um trabalho maravilhoso que envolve várias áreas de conhecimento. Talvez seria uma saída, não sei. A gente teria que pensar como de fato avançar para conseguir colocar recursos e um capital humano que não seja só dentro da sala de aula, que não seja só num período curto, que é um pouco do que a gente faz, mas que seja algo além, de forma mais duradoura, talvez, e eu não sei, eu queria que você contasse um pouco da experiência, você também, como captar recursos para a extensão, para além do que a gente conhece, tá? Então, acho que é isso. Diferente disso, eu vou agradecer as 3 falas e agradecer a presença de todos aqui. Porque eu acho que, de certa forma, esse evento é um grande alento, né, a todos nós, numa época de tão baixo astral. A gente
lembrar, por um lado, como a Mel trouxe, né? Mas também acenar para um futuro possível, mais interessante, né, do que aquele que vem se desenhando num cenário nacional e mundial. E acho que é isso, acho que a escola é um lugar da esperança. E que bom que estamos aqui, que estamos todos reunidos em torno disso, né, e em torno desse tema da extensão. A respeito de recursos que você disse, só um pequeno comentário. Ontem nós ficamos sabendo que em poucas horas se reuniu 6 bilhões de dólares para a reconstrução da Notre Dame. Que bacana, porque realmente acho que todo mundo é a favor da reconstrução da Notre Dame. Não há problema nisso, né? Muito pelo contrário, maravilhoso. Mas em poucas horas nós reunimos 6 bilhões para a reconstrução da Notre Dame, porque o nosso mundo está como está. Então essas questões trazem um pouco do cenário, sei lá, da humanidade, né, para nós. Eu acho que foram colocados aqui pontos assim, muito interessantes, e que eu concordo com a Mel. Eu acho que nós temos que estabelecer metas, né? Metas a curtíssimo prazo, a médio prazo, a longo prazo. A longo prazo, eu imagino que seja uma meta meio Miss, né? Queremos um mundo muito bom, né? Acho que essa é a meta a longo prazo. Acho que todos nós queremos participar dessa construção desse mundo melhor para todos, né? Para todos viverem e conviverem, né? Dentro disso, eu acho que a extensão é isso, uma construção aos poucos e contínua e sempre, né? Então, acho que os 10%, por exemplo, que o Daniel nos coloca, é um pequeno pezinho, né? Colocado dentro da universidade, e que nos obrigará um dia a ser quase 100% do curso, porque é isso, né? A extensão é quase que a razão da existência. Então, essa troca, como é bem colocado, né? Que vem lá do Paulo Freire, né? Da universidade com a sociedade, com as comunidades, é o que, de certa forma, nos motiva a estar na faculdade, mesmo aqueles que enveredam pela pesquisa, ou aqueles que estão simplesmente não, mas estão no ensino, mas de fato aqueles que estão trocando, né? E acho que isto é, de certa forma, que a gente objetiva, né? E a Luísa colocou o mosaico com paixão, porque eu acho que isso tudo é feito com paixão mesmo, é o que a gente quer fazer, né? E que eu vejo com muita alegria, né? O mosaico, tem uma época que eu estava no mosaico e eu pensava assim, bom, o meu objetivo principal aqui é fazer o mosaico sobreviver, né? E depois que ele frutifique, né? E acho que ele frutifica, né? Eu me lembro que quando se criou o mosaico, os grandes mentores da criação do mosaico eram alunos do quarto semestre, né? E uma turma muito bacana, excelente. Hoje, por exemplo, um deles é um grande arquiteto que trabalha no Instituto Polis, o Felipe. Um orgulho para mim, né, ter participado de alguma forma da formação dele, como a Mel também falou. Outra é uma aluna que acabou de se doutorar em Hannover, né, que é muito bacana também, a Yara. Então, eu acho que o mosaico aqui, né, uma bidoutoramento, orientando da professora Angélica, né, mas é dupla titulação, né, assim que se fala, correto. Mas acho que isso é uma construção ao longo do tempo, mas é uma construção também de duas mãos. Porque ao mesmo tempo que enquanto nós estamos aqui na universidade, tentando nos aproximar e dialogar e trocar com a sociedade, né, nós estamos produzindo frutos para a sociedade, tanto diretamente nas ações de extensão, mas de uma forma indireta, né, naqueles que egressam daqui e participaram dessa experiência e vão, portanto, frutificar de várias maneiras, né, aí pelo mundo,
em prol também de uma, acho que poderíamos dizer assim, de uma causa, né? Que é aquela causa que eu coloquei, um mundo mais justo, né? Melhor. E acho que aqui no Mackenzie a gente tenta, né? E acho que temos, né, dentro das propostas, né, da regulamentação de extensão, não estamos prontos, né, mas estamos a caminho. Né? Então, eu acho que uma questão que é bastante interessante, quando fizemos agora a recente reforma do projeto pedagógico, foi incluir que cada etapa tenha um contexto, né? Que esse contexto rege, ou deveria reger, né? Também é uma construção cultural, né? Reger as diversas componentes curriculares do semestre. Né? Então, nós temos, por exemplo, aqui a Débora e a Vivi, né? Estão participando ativamente, os colegas, não sei se estão aqui, Mauro, né? A Denise, né? Que o contexto chama-se áreas precárias. Né? E é um trabalho que envolve tanto as disciplinas de urbanismo, estudos socioeconômicos, que estão reunidas, mas de projeto e outras mais, na discussão, num mergulho no que são áreas precárias, né? Numa discussão, e ainda não estamos conseguindo plenamente, mas ela pode ser transformada, né, numa disciplina de extensão, em conjunto de componentes de extensão. Então, eu acho que tem outros que discutem a cidade, como o sétima e oitava etapa, que também tem possibilidade em outras escalas. Quer dizer, eu acho que há semestres que estão mais voltados à tecnologia, isso pode acontecer mais tranquilamente também. Então, tem várias oportunidades, né, que se somam à experiência do mosaico e que pode ser também multiplicada por outros laboratórios a serem criados que podem praticar isso também. A gente pode oferecer uma gama de laboratórios aos alunos para participarem com vocação de extensão. Eu acho que isso são construções que a gente tem que fazer coletivas, né, e que fundamentalmente partem do desejo coletivo de se praticar isso. Né? Eu acho que essa é uma grande questão. Né? A gente sabe que não são todos que se envolvem inicialmente com essa questão. Eu acho que esse trabalho é interno e externo. Né? Esse trabalho que a Mel contava, de institucionalizar, né? De comprometimento, de seriedade técnica, né? E isso tudo envolve várias esferas, né, da instituição e vários desejos. A gente tem que, tijolo a tijolo, né, ir construindo isso. Eu acredito que essa construção é possível. Eu acho que a gente trabalha com essa construção. Então, as três falas, né, além de agradecer, eu acho que é provocar uma continuidade dessa conversa. Né? A Bel falou, que bom que continua, né? Tivemos lá em 94, né? E isso continua. E acho que continua e cresce, de alguma forma. A gente vai tomando golpes, né? A gente acha que tudo está colocado, né? E como isso também na pré para o Fórum de Atis, em 88, 90, nós achávamos que, puxa, que bacana, agora temos todas as assessorias técnicas, as comunidades estão todas organizadas, então não há como reverter esse quadro, né? E às vezes esse quadro é mais sinuoso do que a gente imagina, né? Mas acho que vamos acreditar numa espiral progressiva, né? Então, eu acabei de ver a Mariana ali, também temos questões ali de envolver o TFG nessa questão, criar possibilidade. Eu acho que tem muitos caminhos que a gente pode discutir dentro da universidade, né? Prestigiando o que já acontece, o que já ocorre e avançando mais. Eu acho que todos que estão aqui, de alguma forma, compartilham desse desejo. É isso, gente. Não sei se eu deveria fazer alguma pergunta. Esse era o objetivo, mas enfim. Qual foi o nosso pulo do gato? A gente espera que as pessoas e que os programas, os cursos, as faculdades, as universidades se apropriem dessas diretrizes por vontade própria, por entender que isso é um avanço
na formação dos seus estudantes, um avanço no desempenho do papel social que a instituição tem. Agora, se esses argumentos não convencerem, a gente lembra que isso passa a estar na avaliação que o INEP faz dos cursos de graduação, ou seja, quando vem os avaliadores do INEP, que vem recredenciar o curso, verificar se o curso tem condições de continuar existindo, ou quando eles vêm recredenciar a universidade, não sei se todos sabem, mas a cada 5 anos a universidade recebe uma comissão para verificar se ela pode continuar sendo universidade. Nesses momentos de avaliação do curso em particular, ou da universidade em geral, os critérios referentes à extensão universitária que levem em consideração esses princípios que eu estou apresentando aqui serão avaliados, né? A gente espera que não seja esse o motivador, mas se não for outro, que seja esse, que seja por aí que começa a transformação, né? Por fim, como eu falei, tem uma série de informações, eu estou repetindo algumas coisas, mas a indicação é que as instituições terão 3 anos a contar da publicação, que aconteceu no fim do ano passado, para se adaptarem. Ou seja, até 2021, os estudantes que ingressarem já terão que ter esse novo modelo de currículo disponível. Isso com prazo máximo, né? Lembrando que então é preciso mudar o PDI da instituição, o projeto pedagógico geral da instituição e o projeto pedagógico do curso neste decurso de tempo de 3 anos, né? A expectativa é que a gente possa fazer esse bom trabalho com cuidado ao longo desses 3 anos. Do que eu conheço dos cursos da área de arquitetura e urbanismo lá na UFABC, onde eu trabalho, na área de planejamento territorial, gestão territorial, vejo que vocês têm um know-how adquirido, desenvolvido, construído, na verdade, ao longo dessas últimas décadas, que podem, eu diria, surfar nessa onda, que está oferecendo bons exemplos para algumas outras áreas que às vezes nem sequer sabem por onde começar nesse processo de curricularização. Vocês estão certamente avançadas e avançados quanto a isso. Muito obrigado. Somos muito amigas, então é muito importante estar com a Mel aqui, que trouxe a experiência lá do Laboratório de Campinas, a Heloísa, que falou do mosaico, o Daniel, que falou da importância da Lei Nacional de Extensão. Estava até falando aqui com a pró-reitora, por WhatsApp, e ela falou, eu queria tanto estar aí assistindo, porque a Universidade Mackenzie, de fato, eu acho que a gente já faz extensão de várias formas, mas a importância de incorporar no currículo, na matriz, ela muda um pouco a característica de várias atividades. Eu acho que para o curso de arquitetura e urbanismo e para o curso de design isso não é tão complicado. No fundo, a gente já, de certa forma, trabalha dessa maneira, mas eu acho que vai acabar institucionalizando algumas práticas que são fundamentais até para que os alunos consigam, de fato, reconhecer a importância dessa integração com a sociedade no cotidiano de uma disciplina. Quer dizer, então o trabalho, o final, ele vai ter que ter essa resposta, e essa resposta de como nós aprendemos desse diálogo que vocês 3 colocaram muito bem, e de como nós devolvemos para a sociedade. Porque muitas vezes, por exemplo, no curso de arquitetura e urbanismo, durante a prática da disciplina, eu que dou aula de urbanismo sempre foi desse jeito, a gente sempre trabalhou muito com a realidade, com o conhecimento da realidade nas suas diversas escalas. Então, nós vamos para o campo, nós entrevistamos as pessoas, a gente estabelece um diálogo, volta para a sala de aula, projeta, mas a gente muitas vezes não devolve aquele exercício projetual para a comunidade que a gente foi lá e tirou. Quer dizer, a gente aprendeu com eles, a gente trouxe para a sala de aula, a gente refletiu sobre aquela realidade, mas a gente não deu retorno. E eu acho que essa discussão ela é muito importante. E aí eu acho que fica uma pergunta para os 3, eu quero que todo mundo reflita como fica o tempo. Porque não é fácil fazer isso, porque a gente trabalha com um universo de 4 meses em geral, né? Nós trabalhamos por etapas. E é um processo muitas vezes complexo, porque a cada etapa
a gente começa uma espécie de exercício novo, hipótese de trabalho nova, quer dizer, é o projeto urbano, é o assentamento precário, são diversas entradas na realidade da cidade, tanto de arquitetura, quanto urbanismo, quanto design, porque a gente tem um curso de design aqui também, e por um lado, a gente começa, e o aluno, ele entra na sala de aula, nós estamos aqui com mestrado e doutorado, e a gente sabe que nós estamos formando professores também. Isso é importante, porque formar mestres e doutores é formar pessoas para didática também, não é só para pesquisa. Eu sou defensora da pesquisa aplicada, tá? Muito. Eu fui presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação e fiz nessa escola, quando eu era presidente, um encontro, um seminário de ensino e pesquisa na pós-graduação, porque a associação chama Associação de Pesquisa e Pós-Graduação, que a pós-graduação está sempre achando que a pesquisa é o fim, dizendo a importância da extensão e da interdisciplinariedade na associação, na pós-graduação. E aí, uma questão que fica é a questão do tempo, porque até o aluno de graduação principalmente, ele se defronta com um universo novo a cada etapa. Então, ele tem um processo de aprendizado do entendimento daquela realidade que demora um certo tempo, não é tão simples assim. Não é em 15 dias que a gente faz um processo de aprendizado daquela realidade. Às vezes demora um mês com esse processo. E ele, quando ele chega lá na realidade, ele está começando a entender aquilo, ele já tem que fazer um exercício de compreensão e depois ele começa a projetar e começa a pensar nos processos e aí ele tem que, praticamente, o semestre termina. Então, a gente precisava repensar isso, né? Eu acho que o concurso semestral, às vezes, é complexo, difícil, ou a gente também precisa baixar um pouco a nossa expectativa. Como trabalhar a extensão de uma maneira na sala de aula mais pragmática, mais rápida e ao mesmo tempo dando subsídio para projetos de extensão que saiam da sala de aula. Eu estou imaginando que não é só a disciplina em si, mas é que como uma pesquisa, uma extensão, ela alimentam a disciplina e como elas continuam fora da disciplina, dando continuidade à integração com aquela comunidade. Acho que talvez seja por aí. Uma outra questão é como nós trazemos a pós-graduação para dentro da extensão e para dentro da graduação de uma maneira mais dinâmica. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, talvez pelo nosso perfil, eu fui coordenadora do programa de pós-graduação aqui da escola e fui coordenadora geral de pós-graduação da universidade. Estou sempre fazendo esse diálogo o tempo inteiro. Eu, às vezes, a gente foca. Por exemplo, hoje é um evento que nós estamos fazendo conjunto, mas não é tão fácil, tão simples assim. A professora Nádia, por exemplo, está fazendo a fábrica de restauro, levou para dentro do mosaico. E o próprio mosaico tem sua limitação de tempo, porque o tempo do mosaico é de 1 ano, né? O regulamento do mosaico, a gestão muda cada ano. Então, essa questão do tempo também está toda hora nos pegando. Então, para a gente repensar e aprofundar isso, porque nós vamos ter que estabelecer dinâmicas mais contínuas, mais duradouras, para de fato ser extensão. Porque senão não é só o exercício inicial da sala de aula ou uma pesquisa que eu começo na pós-graduação, porque a comunidade exige uma interlocução mais duradoura. Então a gente precisa, e aí eu acho que os grupos de pesquisa têm um papel importante. Não é um grupo de pesquisa no sentido pesquisa estrita, mas eu tenho que imaginar que os grupos de pesquisa deveriam ser grupos de pesquisa e extensão. É mais do que a pesquisa, é a pesquisa aplicada como uma... E aí uma outra questão que eu gostei muito do que a Mel colocou, como de fato institucionalizar essas práticas com recursos financeiros próprios, porque esse é um grande gargalo. Hoje a gente tem aqui facilidade, entre aspas, para conseguir entrar em editais de pesquisa. Por mais que a pesquisa no país esteja muito, eu diria, sucateada ou deixada de lado, né? A gente está com
uma prática, o CNPq, por exemplo, acabou de cortar o edital, ganhei o edital universal que eu tinha bolsa de iniciação, assistente de pesquisa, vou perder tudo. Mas, por mais, a gente não tem muitos editais para extensão. Então, como conseguir recursos? Eu, por exemplo, o LAB lá de habitação em Campinas, tinha de fato uma chancela da universidade. Eu fui recentemente num evento em Portugal, estava contando para o Lucas, que eles mostraram um trabalho, um escritório que eles desenvolveram em Moçambique, na universidade, eu não lembro o nome da universidade, se era Luiz tem um nome de um rei, alguma coisa assim. E o professor Luiz Lage, que é o coordenador, ele mostrou um escritório que foi montado pela universidade, que tem arquitetos, urbanistas, tem médicos, tem dentistas, tem várias áreas de conhecimento que eles trabalham com as comunidades carentes, no sentido de fazer um trabalho de assistência, mas ao mesmo tempo de assessoria. É incrível, um dinheiro do governo e da universidade, e eles fazem um trabalho maravilhoso que envolve várias áreas de conhecimento. Talvez seria uma saída, não sei. A gente teria que pensar como de fato avançar para conseguir colocar recursos e um capital humano que não seja só dentro da sala de aula, que não seja só num período curto, que é um pouco do que a gente faz, mas que seja algo além, de forma mais duradoura, talvez, e eu não sei, eu queria que você contasse um pouco da experiência, você também, como captar recursos para a extensão, para além do que a gente conhece, tá? Então, acho que é isso. Semanas, meses, sei lá o quê, de fazer um banco de temáticas para a extensão. Eu acho que é pensar isso, um banco de temáticas, assim, abrir a temporada de ideias, né? Que temas que tem, mas abrir as janelas, olhar para fora, né? E fazer um trabalho mesmo assim, de identificação desse banco de temáticas que podem ser trabalhadas pela extensão, né? Eu acho que a escola já tem uma experiência, mas a gente vai perceber, e aí eu fiz aqui uma pequena listinha de coisas que eu acho que estão no campo de trabalho do arquiteto, mas que a gente não presta atenção. A gente está meio viciado em ficar fazendo sempre a mesma coisa, trabalhando sempre os mesmos assuntos. Então, olha só, seria um exercício muito interessante a gente pensar, dentro do campo de trabalho do arquiteto, que temáticas que a gente pode exercitar com parceiros externos, por exemplo, no setor primário, relacionado aí à agroindústria, ao agronegócio. Os arquitetos estão muito ausentes disso e a gente tem muito trabalho. Eu tive a oportunidade profissionalmente de projetar coisas nessa área e é uma coisa interessantíssima e, na verdade, quem faz não tem projeto, né? Você vai criando ali uma cultura de fazer os espaços, os ambientes, mas não tem projeto. No setor secundário, com a indústria, a interface do arquiteto profissionalmente com o setor industrial, quer seja no desenvolvimento de tecnologias para a construção, quer seja na questão mesmo de organização dos espaços técnicos de trabalho e de produção da indústria, é muito pequena. E é por isso que, inclusive, a formação do arquiteto, no meu entender, ainda continua tão frágil. A gente não incorporou a Revolução Industrial. Tem que fazer uma terapia de vidas passadas, voltar para o século XVIII e os arquitetos viverem a Revolução Industrial, porque a gente não viveu isso, mas assim, tem um campo de trabalho enorme para explorar. A gente tem hoje no Brasil, acho que tem um estímulo à pequena e média indústria, então que poderia ser explorada num banco de temáticas de trabalho conjunto, né? No setor terciário no geral, na área de serviços, na área de comércio, na área de logística, as edificações, os espaços que estão surgindo, eles na verdade são produzidos pelos vendedores de material e de sistemas construtivos. Gente, é o cara que vende a cobertura que faz o projeto do lugar. Então, assim, tem muita ausência dos arquitetos nesses setores produtivos, é olhar para as cadeias produtivas
e a gente colocar mesmo a mochinha embaixo do braço e ir à luta, né? Ir à luta. Eu queria, Angélica, você me permite aqui baixar um pouquinho o nível da linguagem? Mas a causa é nobre, gente. Eu não sei se você já ouviu falar da Joana Félix, uma cientista brasileira notável, uma mulher maravilhosa. Ela fez um TED. Eu sugiro que seja passado aqui nesse espaço maravilhoso. E eu só vou contar um pedacinho. Ela tem uma história que é a história de milhões de brasileiros, né? Uma mulher negra, nascida na área rural, em Franca. O pai era empregado de um curtume, a mãe uma empregada doméstica. E essa menina, pelo seu talento e pelo apoio dos pais, bom, vou dar só um dado biográfico rápido. Entrou ela prestou vestibular aos 14 anos e se graduou aos 17 em Química na Unicamp, sendo que ela entrou na USP, na Unicamp e na Unesp. Fez mestrado na Unicamp, foi para os Estados Unidos, primeiro na Universidade da Carolina do Sul, depois foi para Harvard e estava lá muito brilhantemente colocada quando, por questões familiares, teve que voltar e para cuidar da família e abrir mão da carreira nos Estados Unidos, enfim, foi procurar emprego, prestou concurso no MEITEC e estava lá trabalhando com os meninos na zona rural, deprimida, ligou para o professor dela em Harvard, falando, nossa, olha só a minha vida, o que aconteceu, né? Eu estava indo tão bem. Aí o professor deu o seguinte conselho aí que eu vou pedir a sua licença, Angélica, para baixar o nível da linguagem. O orientador dela disse o seguinte, Joana, levanta a bunda da cadeira, pega os seus meninos e vai ver os problemas que a sua região tem e que tem interface com a química e resolva. Bom, essa ETEC hoje tem 15 patentes internacionais e mais não sei quantos prêmios de questões que ela está resolvendo. Ela montou equipes com os meninos da ETEC, com iniciação científica, enfim. Eu acho que é um pouco isso, né? Fica aqui a sugestão, né? Pode mudar um pouquinho a terminologia, mas assim. Então, veja bem, o terceiro setor, quanta interface que a gente pode construir de temáticas de trabalho com o terceiro setor, né? E aí, como eu acho que os executivos e legislativos municipais, no que diz respeito a todas as políticas públicas, de educação, de saúde, de promoção social, de mobilidade, de habitação, de cultura, de esportes. Gente, a boa notícia no Brasil é que tem muito mais coisa para fazer do que gente fazendo. Não nos falta coisa para fazer nesse país. Vamos combinar, cara, sair na calçada ali você já vai achar. Então, eu acho que a questão não é achar o que fazer, né? A gente tem um trabalho interno aqui de algumas semanas, meses, sei lá o quê, de fazer um banco de temáticas para a extensão. Eu acho que é pensar isso, um banco de temáticas, assim, abrir a temporada de ideias, né? Que temas que tem mais, abrir as janelas, olhar para fora, né? E fazer um trabalho mesmo assim, de identificação desse banco de temáticas que podem ser trabalhadas pela extensão, né? Eu acho que a escola já tem uma experiência, mas a gente vai perceber, e aí eu fiz aqui uma pequena listinha de coisas que eu acho que estão no campo de trabalho do arquiteto, mas que a gente não presta atenção. A gente está meio viciado em ficar fazendo sempre a mesma coisa, trabalhando sempre os mesmos assuntos. Então, olha só, seria um exercício muito interessante a gente pensar, dentro do campo de trabalho do arquiteto, que temáticas que a gente pode exercitar com parceiros externos, por exemplo, no setor primário, relacionado aí à agroindústria, ao agronegócio. Os arquitetos estão muito ausentes disso e a gente tem muito trabalho. Eu tive a oportunidade profissionalmente de projetar coisas nessa área e é uma coisa interessantíssima e, na verdade, quem faz não tem projeto, né? Você vai criando ali uma cultura de fazer os espaços, os ambientes, mas não tem projeto. No setor secundário, com a indústria, a interface do arquiteto profissionalmente com o setor industrial, quer seja no desenvolvimento de tecnologias para a construção, quer seja na questão mesmo de organização dos espaços técnicos de trabalho e de produção da indústria, é muito pequena. E é por isso que, inclusive, a formação do arquiteto, no meu entender, ainda continua tão frágil. A gente não incorporou a Revolução Industrial. Tem que fazer uma terapia de vidas passadas, voltar para o século XVIII e os arquitetos viverem a Revolução Industrial, porque
A gente não viveu isso, mas assim, tem um campo de trabalho enorme para explorar. A gente tem hoje no Brasil, acho que tem um estímulo à pequena e média indústria, então que poderia ser explorada num banco de temáticas de trabalho conjunto, né? No setor terciário no geral, na área de serviços, na área de comércio, na área de logística, as certificações, os espaços que estão surgindo, eles na verdade são produzidos pelos vendedores de material e de sistemas construtivos. Gente, é o cara que vende a cobertura, que faz o projeto do lugar. Então, assim, tem muita ausência dos arquitetos nesses setores produtivos, é olhar para as cadeias produtivas e a gente colocar a mesma pastinha embaixo do braço e ir à luta, né? Ir à luta. Eu queria, Angélica, você me permite aqui baixar um pouquinho o nível da linguagem, mas a causa é nobre, gente. Eu não sei se você já ouviu falar da Joana Félix, uma cientista brasileira notável, uma mulher maravilhosa. Ela fez um TED. Eu sugiro que seja passado aqui nesse espaço maravilhoso. E eu só vou contar um pedacinho. Ela tem uma história que é a história de milhões de brasileiros, né? Uma mulher negra, nascida na área rural, em Franca. O pai era empregado de um curtume, a mãe uma empregada doméstica. E essa menina, pelo seu talento e pelo apoio dos pais, bom, vou dar só um dado biográfico rápido. Ela prestou vestibular aos 14 anos e se graduou aos 17 em Química na Unicamp, sendo que ela entrou na USP, na Unicamp e na Unesp. Fez mestrado na Unicamp, foi para os Estados Unidos, primeiro na Universidade da Carolina do Sul, depois foi para Harvard e estava lá muito brilhantemente colocada quando, por questões familiares, teve que voltar e para cuidar da família e abrir mão da carreira nos Estados Unidos, enfim, foi procurar emprego, prestou concurso no EITEC e estava lá trabalhando com os meninos na zona rural, deprimida, ligou para o professor Danny Harrod, falando, nossa, olha só a minha vida, o que aconteceu, né? Eu estava indo tão bem. Aí o professor deu o seguinte conselho, aí que eu vou pedir a sua licença, Angélica, para baixar o nível da linguagem. O orientador dela disse o seguinte, Joana, levanta a bunda da cadeira, pega os seus meninos e vai ver os problemas que a sua região tem e que tem interface com a química e resolva. Bom, essa ETEC hoje tem 15 patentes internacionais e mais não sei quantos prêmios de questões que ela está resolvendo. Ela montou equipes com os meninos da ETEC, com iniciação científica, enfim. Eu acho que um pouco isso, né? Fica aqui a sugestão, né? Pode mudar um pouquinho a terminologia, mas assim. Então, veja bem, o terceiro setor, quanta interface que a gente pode construir de temáticas de trabalho com o terceiro setor, né? E aí, como eu acho que os executivos e legislativos municipais, no que diz respeito a todas as políticas públicas, de educação, de saúde, de promoção social, de mobilidade, de habitação, de cultura, de esportes. Gente, a boa notícia no Brasil é que tem muito mais coisa para fazer do que gente fazendo. Não nos falta coisa para fazer nesse país. Vamos combinar, cara, sair na calçada ali você já vai achar. Então, eu acho que a questão não é achar o que fazer, né? A gente tem um trabalho interno aqui de organização. Eu sou filósofo, pessoa que sabe fazer conta vai achar isso fácil. Mas veja, atrás daquilo que eu falei, que não é aumentar 10%, mas é converter, tem muitas soluções nisso. Eu não preciso de espaço físico adicional, eu não preciso de professores adicionais, eu não preciso de estrutura adicional. Eu vou estar deixando de gastar em laboratórios 10% do orçamento. A instituição não vai economizar isso porque não está diminuindo 10% do currículo, mas ela vai ter que criar formas, usando sua autonomia, para investir esse recurso na extensão, né? Então é preciso criar esse modelo. Lembrando que a instituição vai ter que fazer isso porque está lá nas diretrizes que o PDI da instituição tem que prever as formas de financiamento. Então vai ter que dizer lá no seu plano de desenvolvimento institucional como é que vai financiar esse recurso. E lembrando que a extensão vai ajudar ou atrapalhar na nota da universidade e na nota do curso.
Então, assim, para o curso ser bem avaliado, o que acaba significando também atrair mais alunos e, portanto, atrair mais apoiadores, mais formas de financiamento, necessariamente a instituição vai ter que investir na extensão para continuar sendo uma instituição de curso de excelência, né? Para além disso, eu tenho defendido, assim, gritado por onde eu passo para ver quem consegue se apropriar dessa ideia com competência. Assim, existem empresas públicas que precisam, por força de sua lei de criação, precisam fazer investimento em setores sociais. Petrobras é assim, Caixa Econômica Federal é assim, para ficar em 2 exemplos apenas. Ora, por que não pegar uma pequeníssima parcela desse investimento anual feito e criar um Fundo Nacional de Extensão Universitária, que sirva às instituições públicas, que, como nós sabemos, incluem hoje as instituições confessionais de ensino, né, as instituições comunitárias de ensino. E você consegue, ora, a Petrobras já tem que fazer investimento, a Caixa já tem que fazer investimento. Não é criar imposto novo nem estabelecer recurso novo, mas é operacionalizar que uma parcela desse recurso, eles podem continuar usando. Gente, não está falando de 0,5% desse investimento do que eles fazem anualmente, né? Mas é um sujeito coletivo que é o curso de arquitetura da FAU Mackenzie, ou os outros cursos aqui mantidos. De modo que, se a gente pensar em projetos de grande tempo de duração, projetos em que, de repente, 2 ou 3 períodos do curso, que aqui vocês chamam etapas, semestres do curso, desenvolvam nas mesmas comunidades, então escolhemos lá 2 ou 3 comunidades, 2 ou 3 setores sociais, e diversos semestres dos cursos interagirão com esses mesmos atores sociais. Pode ser que o estudante do semestre atual não dê conta, mas ele gerou um aprendizado ali que vai ser continuado com o estudante que está chegando no próximo semestre para esse mesmo período. E a gente rompe com a ideia de que é o mesmo indivíduo que precisa começar e terminar, porque na verdade na vida não tem quase nada que é o indivíduo que começa e termina. A gente vive em sociedade, né? Aliás, a URB tem essa vantagem, é para isso que a gente está aqui, né? Então, acho que romper com esse paradigma do sujeito individual e pensar no sujeito coletivo como produtor de conhecimento, eu acho que ajuda na solução dessa questão